Olá, tudo bom? Então, eu sou o Tomás, o cara que faz esses vídeos, e eu vim aqui hoje com essa proposta um tanto quanto diferente do normal, de fazer essa experiência e tentar criar uma série de vídeos nova, para não ficar sempre só no resumo da Terra-média e o canal ter um pouquinho mais de conteúdo. E aproveitando o espaço aqui, cara, eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal de verdade. Tipo, de amigo meu, 2 se inscreveram e a minha noiva. Mas o resto são tudo pessoas que eu não conheço e vocês deram um feedback mó positivo, sério, brigadão, cara, dá muita vontade de continuar por causa disso. E eu sei que vocês só se inscreveram aqui pra ver os resumos, mas eles eventualmente vão acabar, então não custa nada jogar algumas ideias aí pra ver o que dá certo e o que não dá certo quando os resumos acabarem pro canal continuar, né? Então eu tive essa ideia de pegar uma cidade do mundo real e recriar ela na Terra-média. Do tipo, como seria, quem seria o povo, onde ficaria, etc. Eu acho que vai ser legal, mas bom, deixa aí nos comentários se vocês curtiram a ideia ou não. Não custa nada tentar algo novo, não é verdade? Então vamos lá? Vamos lá! Bom, nesse primeiro capítulo especial eu vou falar de Vila Velha. Geografia. Vila Velha é minha cidade querida, e apesar de eu ter nascido no Rio de Janeiro, eu tive o privilégio de ser criado nessa cidade maravilhosa. A verdadeira cidade maravilhosa, se me permitem dizer. E como eu disse na introdução, eu vou procurar cobrir todas as 27 capitais brasileiras, e apesar de Vila Velha não ser uma capital brasileira de nenhum estado, ela é a capital do meu coração. Vila Velha é uma cidade litorânea situada próxima a Vitória, a capital do estado do Espírito Santo. É um lugar de cultura praiana e pesqueira e pode ser considerado o centro cultural do estado. E mesmo que Vitória seja o foco da vida noturna na região metropolitana, Vila Velha vem crescendo muito nesse aspecto, vendo cada vez mais a abertura de bares, boates e afins. O relevo é predominantemente plano, com algumas pequenas elevações no terreno. Os maiores morros são o Morro do Moreno, onde existe uma boa concentração de Mata Atlântica, e o Morro da Penha, onde fica situado o maior cartão postal da cidade, o Convento da Penha. Vila Velha é dividida em 5 regiões. A região 1, onde fica o centro da cidade e os edifícios altos à beira-mar. A região 2, 3 e 4, onde a maioria das pessoas vive em casas afastadas do litoral, é uma região mais pobre da cidade. Que, aliás, antigamente era onde ficavam os quilombos dos escravos. E por fim a região 5, que possui a maior área verde do município. E ali você encontra, além de praias mais discretas, vários lagos e lagoas, e você tem várias casas de veraneio nessa parte por causa disso. E um dos grandes atrativos da região 5 é a chamada Lagoa de Coca-Cola, que chama a atenção de turista todos os anos para Vila Velha devido à sua coloração escura, que a torna bem peculiar. Vila Velha foi construída em cima de uma área de restinga e fica bem no nível do mar, e por isso a cidade enfrenta alagamentos constantemente. E como o brasileiro é muito zoeiro, Vila Velha já foi apelidada pelos moradores daqui da região metropolitana de a Veneza Capixaba. Tragédia para uns, diversão para outros. E o clima é considerado super úmido, ou seja, quente pra cacete. História. O estado do Espírito Santo foi descoberto em Vila Velha, pelo português de nome Vasco Coutinho, que com esse nome, obviamente chegou aqui em segundo lugar, porque já tinham 3 tribos indígenas disputando essa terra. Então rolou toda aquela colonização bonita e a cidade foi fundada, a cidade de Vila Espírito Santo, a capital da capitania de Espírito Santo. Mas os portugueses bonzinhos que vieram pra cá sofriam ataques constantemente das 3 tribos indígenas que eu falei antes. Então eles mudaram a capital para uma ilha que ficava do lado ali da cidade. E essa ilha se chama Ilha de Santo Antônio, e lá eles fundaram uma nova vila chamada de Vitória, provavelmente porque eles ganharam dos índios, sei lá. Enfim. E aí Vila Velha começou a ficar conhecido como a Vila Velha, porque agora tinha uma nova vila. E daí o nome pegou e ela é chamada assim até hoje. Então, depois de algum tempo, chegou por aqui um frei espanhol muito maluco chamado Pedro Palácios, que por algum motivo decidiu morar sozinho no alto de um morro pegando chuva e vento todos os dias. E aí o povo ficou com pena e no alto do morro construíram uma casinha para ele morar lá, que eventualmente virou um convento e hoje é conhecido como Convento da Penha, o maior cartão postal da cidade, como eu já falei. E eventualmente chegaram holandeses e franceses e todo mundo viveu junto em paz, sua vidinha mais ou menos, cultivando sua coleção de escravos e expulsando índios de sua terra. E com o tempo a Vila Velha cresceu, se tornou uma cidade e começou a produzir chocolate em algum momento. Daí Vitória ficou com inveja e anexou Vila Velha como parte da capital. Nham, nham, eu quero o seu chocolate. Mas o povo vilavelense não gostou nada disso e em pouco tempo a cidade foi desanexada de novo. Então o nego começou a construir ponte ligando as duas cidades e ficou tudo certo, todo mundo se deu bem. Demografia. Hoje em dia o povo vilavelense vive em total harmonia com o povo de Vitória, indo e vindo de uma cidade para outra constantemente, principalmente pela terceira ponte. Quem nasce em Vila Velha é chamado de Canela Verde e os vilavelenses são
pouco menos sociáveis do que os cariocas e um pouco mais sociáveis do que os paulistas, por exemplo. Mas por Vila Velha ser uma cidade com clima de praia, se você pegar um Canela Verde num dia bom, ele provavelmente vai te tratar com bastante educação. Contudo, o capixaba no seu dia a dia, ele tem uma fama de ser meio sem educação, então não espere muitos bons dias e com licenças do pessoal por aqui. Mas o Canela Verde ainda é mais agradável de se lidar do que o pessoal de Vitória, que é mais fechado ainda. Isso porque Vitória tem um clima esquisito de cidade praiana que não tem praia. Porque apesar de Vitória ser uma ilha e cercada pelo litoral, as suas praias quase todas são poluídas e impróprias para banho, mas isso eu explico em outro vídeo. Em resumo, os habitantes de Vila Velha podem te surpreender pro bem ou pro mal, dependendo da sua sorte. E como qualquer cidade brasileira, Vila Velha sofre com um abismo social entre pobres e ricos, que aqui são mais ou menos divididos pelo rio Jucu, que na área urbana se torna um valão, na verdade. E para finalizar, a maioria da população é descendente de portugueses, holandeses e espanhóis, tendo também uma forte influência demográfica de alemães e italianos, mas que em sua maioria migraram mais para o interior do estado do Espírito Santo. Localização. Agora sim vem a parte legal. Onde ficaria Vila Velha na Terra-média? Bom, devido à sua fama com os alagamentos, com certeza ela teria que ficar na ilha de Helena e por consequência faria parte do reino de Númenor, durante a segunda era da Terra-média, mas já eu explico o porquê disso. Como o resumo não chegou a essa parte ainda, eu vou dar uma brifada rapidinho. A ilha de Númenor é uma ilha em formato de estrela que foi presente dos deuses aos homens ao final da primeira era, e ela fica entre a Terra-média e Valinor. E Vila Velha ficaria próxima aos portos de Rómena, que é a capital do comércio do reino. Aqui. História. Bom, o povo de Vila Velha seria, sem dúvida nenhuma, os Númenóreanos, porque só eles habitavam a ilha de Helena. E mais especificamente, os Homens do Rei. Explico. Em dado momento durante a Segunda Era, a ilha de Númenor se dividiu entre os Homens do Rei e os Fiéis, sendo que os Fiéis cultuavam os deuses antigos, que são os Valar, Eru Ilúvatar, etc., e os Homens do Rei tinham o homem acima de qualquer outra coisa, como centro do universo. E por ser habitada pelos Homens do Rei, o idioma que se falava em Vila Velha era o Aduaico, que é uma língua mais grossa e áspera, mas tipo o alemão. E Vila Velha foi uma das primeiras cidades fundadas no reino de Númenor, na ilha de Helena. Logo após a fundação do reino por Tar-Elros, o meio-elfo, e primeiro rei de Númenor, alguns Númenóreanos resolveram se mudar da capital Armenelos para a costa, para poder ficar mais perto do mar. E assim, eles fundaram a Vila de Númenor. E com o tempo, esses Númenóreanos começaram a construir barcos pesqueiros, o que chamou a atenção de muitos no reino, inclusive do rei. E Elros decidiu por então anexar a Vila de Númenor à capital do reino. Só que quem vivia lá se revoltou com essa situação, porque eles quiseram se mudar de Armenelos justamente para se separar da capital e morar no litoral. Então logo em seguida eles foram desanexados. Então o rei ficou puto e construiu um porto maior e mais bonito um pouco ao norte da vila, conhecido como Rómena, a capital do comércio do reino de Númenor. E assim, a Vila de Númenor ficou agora conhecida como Vila Velha e desenvolveu uma grande rivalidade com a sua vizinha, o Porto de Rómena. Foi aí que teve início uma corrida marítima para ver quem conseguia construir primeiro um navio grande o suficiente para viajar até a Terra-média. Rómena ganhou essa disputa, mas logo depois Vila Velha também se mostrou capaz de construir seus grandes navios próprios para grandes navegações. E mesmo tendo ficado em segundo lugar, Vila Velha se orgulhava muito dos seus navios e era conhecida pelos seus grandes marinheiros. E o povo de lá começou a ficar bem famoso pelos seus grandes navios e chegaram a ultrapassar Rómena na balança comercial em dado momento. Quando Aldarion, o marinheiro, subiu ao poder e se tornou rei, o poderio naval de Númenor ficou maior do que qualquer outro já visto na Terra-média, porque nessa época, Rómena e Vila Velha foram contemplados com grandes investimentos da coroa. E ainda no reinado de Aldarion, quando Sauron começou a sua famosa grande campanha para conquistar toda a Terra-média no ano 1500 da Segunda Era, os vilavelhenses foram os principais responsáveis pela derrota definitiva do novo Senhor do Escuro na Batalha de Guathlor, dando o golpe final no exército de Sauron na cidade portuária que os Númenóreanos construíram na costa da Terra-média. E algumas gerações depois, quando a ilha de Númenor começou a ficar dividida entre os fiéis e os homens do rei,
Vila Velha se aliou aos homens do rei pelo grande suporte que ainda recebiam da coroa. E quando essa briga ficou feia, a cidade, como era predominantemente de homens do rei, expulsou praticamente todos os fiéis que haviam lá. E posteriormente, eles ajudaram a erguer a cidade de homens do rei de Umbar, na costa mais ao sul da Terra-média. E por ficarem mais próximo a Mordor, os vilavelenses de Umbar acabaram se tornando grandes guerreiros porque eles tinham que enfrentar orcs constantemente. E eles se tornaram um povo ávido e batalhador e foram muito orgulhosos por isso. E todo vilavelense, quando havia matado seu 10º orc, ganhava a honra lá na cidade de Umbar de ter a sua canela pintada de verde. E logo logo eles ficaram conhecidos como os Canela Verde. E não se distinguia mais quem havia nascido em Vila Velha, na ilha de Númenor, ou em Umbar, na Terra-média, pois agora todos eram homens do rei, leais à coroa, inimigo dos fiéis, dos orcs e dos elfos. E eles se tornaram tanto um povo mestre na arte da navegação, como mestre na arte do combate e da guerra. Geografia. Bom, trata-se de uma cidade portuária situada na bela baía de Römena. Vila Velha possuía vários faróis e muitas altas torres de vigília, porque ela era a primeira defesa do reino de Númenor caso ele sofresse um ataque externo vindo do mar. Que por ser uma ilha e ninguém saber voar era o único jeito de atacar, mas enfim. A população vivia basicamente de comércio na costa e a agricultura na zona rural, que era regrada de belas planícies férteis para o plantio. Também em Vila Velha ficava situada a 38ª base militar do exército dos homens do rei. Mas o marco da cidade eram as ruínas do templo de Eru, situada no morro de Ilúvatar. E esse templo foi destruído quando a cidade foi habitada majorativamente por homens do rei, que não mais cultuavam os deuses antigos. Vila Velha era cortada por ruas largas e as casas ficavam a mais ou menos uns 5 metros acima do solo. Isso porque quando a maré ficava alta, o mar invadia a cidade e as suas águas corriam pelas ruas que se transformavam em belos canais, que ficavam repletos de gôndolas e pequenas embarcações. E Vila Velha, seja quando estava seca ou submersa, era uma linda cidade portuária abençoada com belas praias. Cataclismo. Mas então, como essa galera encontrou seu fim? Bom, os vilavelenses não foram com o último rei de Númenor desafiar os Valar, porque junto com ele levou em sua maioria as tropas de Römena e navegaram a oeste rumo a Valinor, então o pessoal de Vila Velha ficou em Númenor para proteger a ilha, durante essa empreitada que só podia dar certo. E essa atitude pilha errada do rei deles acabou causando a ira dos deuses, que se você quiser ler sobre, o conto se chama Akallabeth, e ele é o último capítulo do Silmarillion, é bem interessante. Enfim, a cidade e todos seus habitantes foram submersos pela ira de Eru Ilúvatar, junto com toda a ilha de Helena e o reino perdido de Númenor, alguns poucos anos antes do final da Segunda Era da Terra-média. E por isso que eu falei que a cidade tinha que ser aqui, cara. Porra, a ilha inteira afundou, e Vila Velha vive sofrendo com alagamento, cara, vive debaixo d'água, tinha que ser aqui. Veredito. Bom, e afinal, Vila Velha é um lugar bom pra se viver na Terra-média? Claro! Contanto que você não acredita em Deus, não se importe com a maresia estragando tudo que você tem e estivesse viajando quando a ilha afundou. Tirando isso, seria um lugar agradável, assim como Römena, mas não tão agitada. Tipo uma mistura perfeita de cidade no interior com cidade grande. E o único problema, como eu já disse, seria que ao final da Segunda Era você descobrir que Deus existe, seu ateu filha da puta. E ele não é tão bonzinho quanto o nego fala por aí. When the cold of winter comes, starless night will cover day in the veiling of the sun. We will walk in bitter rain, but in